Olá pessoal, vamos fazer hoje a tarefa 21, né? Tratamento da informação, gráfico de setores. Nessa daqui, o primeiro exercício, ele fala assim, ó, o Brasil está dividido geograficamente em regiões. A região norte, maior do país, ocupa cerca de 45% do território nacional. A região sul é a menor do país. A região centro-oeste, nordeste e sudeste ocupam respectivamente 19%, 18% e 11% do território. Faça um gráfico de setores representando essas informações. O gráfico de setores eu já construí aqui, já deixei ele prontinho, tá? Isso daí vocês fazem com o auxílio transferidor, mas você não consegue fazer ele sem um auxílio, por enquanto, né? Antes de você preencher essa tabela, tá? Eu já deixei ele pronto por questões aqui, dificuldades na hora de escrever, né? Que não teria como, então eu já deixei isso daí prontinho na hora de desenhar. Então lá, as porcentagens só vou organizar aqui na nossa tabela, tá bom? A região norte, ela ocupa ali 45%, conforme diz o texto. Então eu vou deixar aqui, ó, 45%, tá? A região nordeste, ela ocupa 18%. A região sul, o centro-oeste, desculpa, ela ocupa 19%. A região sudeste, os 11%. E a região sul não aparece nada escrito no texto, mas como eu sei que a soma de todas as regiões tem que dar 100%, então se eu somar 45 mais 18 mais 19 mais 11, eu vou ter aí 93%. Para chegar no 100, né, o que está faltando é os 7% que eu preciso colocar aqui. Bom, para achar os valores em graus, né, para a gente construir aquele gráfico de setores ali, que eu fiz, já deixei prontinho, o que você faz? Ou você transforma 45%, né, você transforma em decimais 45% é 0,45, né? E você faz isso daqui vezes 360. Por que 360? Porque o ângulo completo, né, a circunferência completa, ela tem 360 graus. Se você efetuar essa multiplicação, vamos trabalhar aqui com valores aproximados, tá, gente? Para a gente usar nosso transferidor. Então, arredondando para o inteiro mais próximo, na hora que eu fizer a multiplicação, eu vou ter 162 graus, tá bom? O de baixo é a mesma coisa, 18%, 0,18, né, transformando em decimal, vezes 360. Arredondando aqui, você vai chegar em 65 graus. Bom, 19% é 0,19 vezes 360. Isso vai ser igual. Na hora que eu fizer a multiplicação, eu vou achar aproximadamente 68 graus. Bom, a região sudeste é a mesma coisa, 0,11 transformado em decimal vezes 360. Você vai obter aqui um valor aproximado a 40 graus, tá? E o último, 7%, que representa assim, é 0,07, né, centesimal, né? Vezes 360, eu vou ter um ângulo de aproximadamente 25 graus, tá bom? Então, é sempre trabalhar com valores aproximados. Agora é só você pegar esses ângulos que estão aqui, por exemplo, o ângulo de 162 graus, ir lá no seu gráfico de setores e desenhar. Então, esse ângulo aqui, ó, na hora que eu desenhei ele tem 162 graus. E esse valor representa quem? Representa a região norte de 45%, tá? Aí é só você preenchendo todas as demais. A próxima aqui, ó, que é esse ângulo de 65 graus, que é a região nordeste. A região nordeste é este valor aqui, ó. Essa daqui é a região nordeste, ó, que ela tem 18 graus, ó. Desculpa, 18 graus não, ela tem 65 graus, ó. Esse ângulo aqui tem 65 graus. E ela representa os 18%. Essa outra aqui de dentro
é a região centro-oeste. Centro-oeste é 19%, tá? Que é só desenhar também, seguir os ângulos lá. A região sudeste. A região sudeste é essa daqui de baixo, que é a menorzinha, né? Que é a que nós achamos lá os 7%. E essa outra aqui é 11%, que é a região... Opa, o sudeste é essa, né? De 11%. E essa daqui é a região... Essa daqui é a região sul, tá joia? Para não confundir aí. Mas fica bem tranquilo o exercício, tá joia? Bom, pessoal, no segundo exercício, ele diz o seguinte: dois estados do país, num certo ano, produzem os mesmos tipos de grãos. Os gráficos de setor a seguir ilustram a relação entre a produção de cada tipo de grão entre dois estados e a produção total desse mesmo estado. Então, nós temos aqui o estado 1, né, no primeiro gráfico de setores, e o estado 2. Então, esse daqui é o primeiro, ó, estado 1 e o estado 2, tá? Então, o que você tem que observar? Nós temos aqui nas legendas, né, o feijão, que é o rosa, está representando o rosa, o verdinho, que é o milho, a soja, de outra cor, e o trigo, que é o rosinha mais claro. Então, o que acontece? Vamos ler, né, cada uma das questões aqui, A, B, C, D e E, e verificar quais delas são falsas e quais são verdadeiras. Eu simplesmente vou colocar um V para verdadeira, F para falso. Então, na letra A, pode-se dizer que neste ano o estado 1 produziu uma quantidade total de milho maior do que o estado 2? Então, o milho produzido no primeiro estado é maior do que o estado 2? O milho é representado pela cor verde, né? E o verde do estado 1, né, a região circular, é maior do que o da região 2. Então, eu posso dizer que isso daqui é verdadeiro, tá joia? Bom, na letra B, no estado 2, nesse ano, a produção de soja e trigo juntas. Então, tem que pegar a soja com o trigo, tá? O rosinha claro e esse meio amarelinho, sei lá, juntas, né? Na região 2. Representam 50% da produção de grãos? Com certeza, ó, se você pegar essa região aqui, ó, observa, ó, elas cortam exatamente no meio. Então, essas duas aqui, ó, tanto essa quanto essa, elas representam 50%. Então, aqui é verdadeiro, tá bom? Na letra C, neste ano, a produção de soja no estado 1 foi igual à produção de trigo no mesmo estado. Então, ele está falando que soja aqui, ó, a soja e o trigo foram iguais. Com certeza não. Esse ângulo aqui, ó, que foi o do trigo, é menor do que o ângulo da soja. Então, essa daqui é falsa, né? Ele está falando que é o contrário, então é falsa. Na letra C, C não, D. No estado 2, então vamos olhar no estado 2 agora. Neste caso, as produções de milho e feijão juntas foram menores do que as produções de trigo e soja e trigo juntas. Ué, se eu já observei que elas são a metade, então ela não pode ser menor, elas deveriam ser iguais. Então essa daqui também é falsa. O último aqui, que é a letra E, ele fala: neste ano, a produção de soja no estado 2 foi menor do que a do estado 1. Então, soja é esse daqui. E no estado 1 era esse. Então, ela não foi menor no estado 2, ela foi maior. Então, também é falsa. As únicas duas verdadeiras que foram a letra A e a letra B. Tá joia? Vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, ele diz o seguinte, mas também por interpretação, ó, tem que observar, tomar bastante cuidado com isso. A coroa dentada de certa motocicleta possui 16 dentes, né? Por ela passa uma corrente que transmite o movimento do câmbio até a roda. Para que ela funcione corretamente, a medida dos ângulos entre os dentes deve ser igual, né? Igualzinha essa abertura do ângulo. Qual deve ser a medida de cada um desses ângulos? Se a correia dentada tem 16 dentes, e eu sei que a circunferência completa tem 360 graus, é só eu dividir o seguinte. Vou fazer uma conta de divisão, igual da tarefa anterior. Eu vou pegar os 360 graus
e vou dividir isso daqui. Adivinha por quanto? Por 16, porque são 16 dentes. Então aqui eu vou dizer que 2 vezes 16 dá 32, sobra 4, baixo 0. 2 vezes 16 dá 32, sobra 8. Sobraram 8 graus. Não dá para dividir mais por 16, né? Então esses 8 graus, eu vou pegar eles, fazer vezes 60, que eu vou transformar eles em minutos. Se eu fizer 8 vezes 60, eu vou ter 480 minutos. Pegando esse valor, 480 minutos, e fazendo a divisão por 16, eu vou achar aqui que vai dar 3, né? Se eu fizer isso vezes 3, 3 vezes 16 vai dar 48, não sobra nada, baixa esse zero, não tem o que fazer, coloca ele aqui do lado. Então aqui a minha resposta seria 22 graus e 30 minutos, ou seja, a medida que cada um desses ângulos deveria ter seria 22 graus e meio, né? 22 graus e meio. Essa é a medida que deveria ter a abertura de cada um dos dentinhos. Tá joia? Vamos para o próximo exercício. 4. 2.000 pessoas foram entrevistadas sobre o controle externo na programação da televisão. O resultado foi obtido. 75% foram favoráveis, né, a esse controle externo. 10% não quiseram responder e 15% discordam. Observe o seguinte, tá, pessoal? Que se você somar esse 75 com esse 10, com esse 15, você vai ter o 100%, tá? Então não esqueçam disso. Então, o que ele quer é que você identifique o gráfico que representa os resultados dessa pesquisa. Então, 75%, gente, vamos pensar uma coisa. Vamos ficar bem claro. Se você pegar uma circunferência completa, né? Se você pegar uma circunferência completa e dividir ela em 4 partes, né? 75% é como se cada uma dessas partes representasse 25, né? 25% aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Se você somar, você vai ter 100%. Como ele quer 75%, você vai pegar 3 partes dela. Então você vai pegar essa primeira parte, vai pegar essa outra parte e vai pegar essa outra aqui. Então você vai ter 3 partes, ou seja, se você for se basear, 75% é a mesma coisa, 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Se você simplificar, você divide em cima por 25, embaixo por 25, você vai ter aqui de resposta 3 quartos. O que é 3 quartos? 3 quartos é você pegar uma parte, né, dividir em 4, igual nós fizemos aqui na circunferência, pegar 3 delas. Então, se você fizer isso, com certeza essa daqui, ó, ela representa as 3 partes dos 75%, né? Então, se ela representa as 3 partes dos 75%, automaticamente vai nos sobrar qual aqui? Os 10 e os 15. Esse daqui não dá, esse não dá certo, não dá 3 quartos, e esse daqui também não dá 3 quartos. Então, matando a charada aí, a alternativa correta é a alternativa A. Tá joia? Outra possibilidade é você pegar esse 75%, né? Multiplicar ele por 360, você vai achar uma quantidade de graus. Aí você pega esse grau e mede o ângulo aí das figuras, né, para ver em qual que ele se encaixa, tá bom? Novo. Exercício 5. O dono de uma lanchonete perguntou a 90 crianças qual era o suco preferido dentre os sabores: caju, abacaxi, mangaba, laranja e uva. Todas as crianças responderam, indicando apenas um sabor. O resultado dessa pesquisa vocês podem observar no gráfico de setores abaixo, tá? Ele diz o seguinte:
Se você observar esse gráfico, ele está mostrando que a mangaba representa 20% das crianças, uva 10%, abacaxi 30% e laranja 100%, ou laranja 40%. Se você somar os 4 sabores, né, ele vai totalizar os 100%. Na letra A, ele pergunta qual é o suco preferido. Então, o suco preferido, sem sombra de dúvida, é aquele que representa a maior porcentagem, que é os 40%. Então, os 40% representados por quem? Pela laranja. Então, a laranja é o suco que eles mais gostam. Bom, na letra B, que porcentagem das crianças preferem suco de abacaxi? Então, essa é muito simples, né? Suco de abacaxi são 30%. Que tipo de suco, na letra C, né? Que tipo de suco não foi escolhido por nenhuma criança? Ou seja, nós falamos de caju, abacaxi, mangaba, laranja e uva. Eram 5 sucos, mas na tabelinha só aparecem 4. Então, se vocês observar, está faltando quem aí? Está faltando o caju. Eu particularmente adoro suco de caju, pessoal. Não sei por que as crianças não preferiram, mas enfim. Na letra D, quantas crianças preferem suco de mangaba? Opa, quantas crianças mangaba? E depois querem saber quantas crianças de laranja. Como que eu faço isso? Para saber a quantidade, é só pegar os 20% da mangaba, né? Transformar ele em decimal, em fração, desculpa, ou em decimal, que vai dar 0,20. E esse resultado você multiplica pelo total de crianças que deu no exercício, que é 90. Quando você fizer essa multiplicação, você vai obter de resposta o número 18, ou seja, 18 crianças, tá? 18 crianças. Esse é o de mangaba. O de laranja eram 40%. Ó, ou eu faço a conta, né? Aqui eu transformo ele em 0,40, faço vezes 90, né? E eu vou achar a resposta, ou eu simplesmente vejo. Se 20% representam 18 crianças, 40%, que é o dobro de 20, vai representar o dobro de crianças, que é 36. Tá joia? 36 crianças. Bom, e o último exercício aqui, a letra I. Escolhendo uma criança ao acaso, o que é mais provável? Que ela prefira suco de mangaba ou suco de abacaxi? Muito difícil essa pergunta, né? Bom, com certeza é o suco do quê? De abacaxi ou de mangaba? O de abacaxi. Seria isso? Por quê? Por que abacaxi? Porque abacaxi representam 30% das crianças e o mangaba representam apenas 20%. Então, o suco que elas preferem, né, é os 30% de abacaxi. Tá joia, pessoal? Um grande abraço a vocês e até a próxima.